Meu nome é Fábio Santos e esse é o canal Espiritualidade Independente. Esse é o terceiro vídeo, portanto, se é a primeira vez que você está vendo um vídeo nosso na sua tela, a primeira vez que você está me vendo, por favor, volte e busque o primeiro vídeo. Eles são sequenciais, o que quer dizer que a gente precisa ter assistido os primeiros vídeos na sua sequência para poder entender o que é explicado nesse vídeo aqui, tá bom? Mais uma vez, convido vocês a estudarem todos os posts, no mínimo, esses posts que eu publico entre os vídeos, tá bom? Eles são complementares, eles são muito mais importantes do que o vídeo em si, que eu aqui somente insiro o assunto, e como é dito no primeiro vídeo, a caminhada é individual, intransferível, é sua, e o tanto que você caminha junto com a gente só depende de você, tá bom? E o que eu posto aqui é somente algumas referências, você pode ir muito mais a fundo nos assuntos. Muitas pessoas têm mandado mensagens para mim no privado, eu acho que as pessoas estão um pouco acanhadas de comentar algumas coisas em aberto. Não tem problema, tá bom? Quando a gente comenta em aberto, a gente pode estar tendo a mesma dúvida ou a mesma opinião que outras pessoas. É legal que a gente pode ter comentário de outras pessoas em cima dos assuntos. Mas se vocês quiserem continuar mandando para mim no privado, não tem problema, eu vou respondendo e a gente vai crescendo juntos, tá bom? Tá sendo muito legal a participação de alguns de vocês. Eu vejo que a gente tem aqui mais de 120 pessoas no canal, né? Muito obrigado. A maioria das pessoas assistindo o vídeo. Mas a gente ainda tem pouquíssimas pessoas, a gente tem mais ou menos aí umas 10 pessoas que estão mandando mensagem no privado. Então a gente pode melhorar aí nessa caminhada. Mas mesmo que eu atinja um de vocês profundamente, para mim já é suficiente, tá bom? Sem enrolar muito, vamos para o assunto do terceiro vídeo. Então nesse vídeo aqui, eu vou conversar com vocês sobre a Bíblia, os dogmas e a linguagem religiosa. Eu resolvi falar logo no começo, logo no terceiro vídeo sobre esse assunto, porque para tentar evitar mal entendido no que tange a comunicação e a compreensão dos textos e das coisas que a gente fala aqui, quando a gente cita fontes religiosas, filosóficas, principalmente as mais antigas, né? A ideia é para a gente refletir sobre a linguagem bíblica, principalmente, mas pode ser de qualquer outro livro religioso, pode ser a Torá, o Corão, né? Sempre sob o crivo da razão para a gente evitar desentendimento de conceitos, né? E também ter um guia aqui para a gente estar na mesma página quanto à opinião desses textos, né? Eu escolhi falar logo sobre a Bíblia porque, primeiro que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, né? E acho que é o mais próximo da realidade brasileira. O Brasil é o maior país católico do mundo e mesmo as outras religiões têm algum contato com a Bíblia, né? Para quem não sabe, por exemplo, a Torá judaica é o Velho Testamento, muito parecido, quase os mesmos livros do Velho Testamento da Bíblia que a gente conhece. Mas a Bíblia tem várias versões também, mas isso é um assunto para depois, para quem quiser ir mais a fundo sobre a Bíblia, enfim. Mas eu vou pegar exemplos da Bíblia aqui que eu acho que a gente está mais familiarizado, né? Enfim, eu vou pegar um trecho de Gênesis 1. Então, quer dizer, se você pegar uma Bíblia que você tem em casa aí, eu sugiro que você faça isso. Abra sua Bíblia na primeira página. O primeiro livro chama-se Gênesis, e no primeiro capítulo, Gênesis 1, versículo 1, já tem a descrição de como Deus criou o céu e a terra, e vai do primeiro ao sexto dia na criação. Em Gênesis 2, no comecinho, fala sobre o sétimo dia, que é quando Deus descansa, certo? Por favor, leiam ou releiam toda essa passagem de Gênesis 1 ao comecinho do Gênesis 2, ou seja, todos os 7 dias da criação. Eu vou pôr aqui para vocês somente Gênesis 1, eu vou pôr aqui até o segundo dia para a gente ler junto, tá bom? Pronto, tá aí Gênesis 1. Então, capítulo 1, vamos ler junto então. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Só um parênteses, tá? Deus não havia criado nada ainda, mas já se fala em água, né? Então, quer dizer, já tinha água, tá? Bom, vamos lá. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então, eu vou fazer alguns comentários aqui, mas só pincelando, tá? Então, se Deus é todo poderoso, onisciente, sabe de tudo, ele não sabia que a luz era boa? Então ele viu que a luz era boa depois que ele criou, né? Enfim. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Ok.
Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Enfim, eu só vou ficar nesses dois para a gente parar por aí. Eu vou pedir para que vocês leiam realmente toda a passagem, para vocês verem a criação durante esses 7 dias. Da mesma forma que eu comentei esses 2 primeiros dias aqui de uma forma breve, vocês vão lendo e vão questionando o pé da letra, tá bom? Eu estou falando o pé da letra porque muitas pessoas utilizam o pé da letra, né? Eu vou falar um pouco sobre isso. Então, tem várias formas de você interpretar essas escritas antigas, né? Eu queria comentar com vocês de 2 formas principais, tá bom? Uma diz que Deus criou o mundo em exatamente 6 dias de 24 horas e descansou no 7º por 24 horas, ou seja, Deus começou a criar o mundo, ou seja, a Terra, né? Na segunda-feira, terminou no sábado e descansou no domingo, tá bom? Vamos pôr dessa forma. Então, para isso ter acontecido, a gente tem que aceitar aquele Deus que a gente conversou no vídeo 1, né? Aquele Deus personificado, né? Que precisa de descanso, e que para mim é muito contraditório com esse conceito de todo-poderoso, né? Porque Deus precisa de descanso, né? Mas, enfim. Além disso, Deus tinha que burlar suas próprias leis para fazer isso acontecer, né? As próprias leis que supostamente Deus tenha criado, ou essa força, enfim, o que você queira chamar. Porque a gente já observou, já provou cientificamente que as coisas acontecem durante milhares e milhões de anos, né? Estudos geológicos, estudos de outros planetas, formação de galáxias, formação de planetas. Nada acontece literalmente de um dia para o outro no universo, né? São milhares ou milhões de anos para que as coisas aconteçam. Então Deus teria que burlar essas leis que Ele mesmo criou, supostamente, para poder criar a Terra em uma semana, né? Eu vou me ater só em 3 argumentos aqui, dá para a gente falar muito sobre isso. Eu quero que vocês pesquisem sobre isso também, por favor, e que vocês tenham a opinião de vocês, mesmo que seja contrária à minha, não tem problema algum, que ótimo se for. A gente pode discutir. Mas eu queria que você... O terceiro argumento é quanto à medição de tempo. Eu acho isso importante, porque essa medição muda com a história da humanidade, né? Normalmente tendo os fenômenos naturais como base, o nascer e o pôr do sol, por exemplo, para que se complete um dia, né? Se a gente não tinha sol nem terra, como que você mede um dia? Como é que você mede 24 horas? Como que você mede o tempo? Né? Qual a nossa referência? Então fica muito difícil falar que Deus criou em 24 horas ou em um dia, né? Além de ter burlado as suas próprias leis, também não tinha medição. Como a gente vai medir o tempo? Né? Enfim. A segunda forma de interpretar os escritos, nesse caso principalmente, é Deus criou o mundo em 6 épocas de tempo, não necessariamente dias de 24 horas. Então Deus, ou essa força do universo, ou essa força cósmica, ou esse quark, que você quiser chamar, que a gente já discutiu isso no vídeo passado, mas deixa o tempo usado da criação em aberto, né? Fica muito mais fácil dividir os acontecimentos da criação em tempos, né? A mesma Bíblia fala, inclusive, que Deus tem um tempo diferente do nosso, né? O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Você pode achar isso, Pedro 3:8, né? Além da palavra dia em hebraico, né, da escrita original, o aramaico também tem significados diferentes. Então a palavra que foi usada para dia pode ser entendida como tempo ou época. Enfim, tem uma questão de tradução também que é importante a gente comentar, que é muito importante a gente comentar. Para melhor ilustrar isso, eu acho que tem uma frase fantástica na Bíblia que acho que fica bem clara esses problemas de tradução e de linguagem, né? Tem uma passagem na Bíblia que Jesus diz no Novo Testamento: pois mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, no reino de Deus, né? Então isso está em Lucas 18, de 18 a 30, se vocês procurarem. Então há quem diga que a palavra agulha, né, também pode ser traduzida como uma porta estreita. Então olha como fica muito mais lógico quando a gente diz, pois mais fácil é passar um camelo por uma porta estreita do que um rico no reino de Deus. Fica mais inteligente, fica mais inteligível, né? Fica mais fácil de entender essa frase, né? Quando a gente vê como porta estreita. Também há quem diga que a palavra camelo seria um tipo de fio mais grosso da época, né? A mesma palavra que usava o camelo era um fio mais grosso da época. Então, olha como fica. Pois mais fácil é passar um fio grosso pelo fundo da agulha
do que um rico no reino de Deus. E vamos também discutir essa palavra rico, mas podemos deixar para um outro vídeo, se vocês quiserem se aprofundar no assunto. Mas vejam que interessante essa questão de tradução, né? Faz muito mais sentido se a gente muda o significado dessas palavras, né? Enfim, mas fica muito difícil de refletir, como eu disse antes, se a gente começa a conversar e encerrar os assuntos de discussão do que a gente entende nos textos da Bíblia, se a gente pega os religiosos mais convictos, né? Eles citam muito Lucas, dizendo que Deus tem o poder de fazer o que quer, né? Lucas 1:37. Mesmo sendo essa força toda poderosa, como a gente já conversou sobre isso, por que Deus iria contra as leis que ele mesmo criou, né? Para acelerar um processo de criação, né? Qual que é a pressa que teria um ser eterno, um ser onisciente, onipresente? Qual que é a pressa que ele tem, né? Que ao invés de criar um mundo em milhares de anos ou milhões de anos, em uma semana, né? Por que essa pressa toda? Se ele tem a eternidade, né? À frente e atrás dele, né? Essa questão de infinito também é interessante. Então, portanto, a gente tem 3 pontos fundamentais de discussão quando a gente lê algum texto religioso, tá? O primeiro, a figura de linguagem, o uso da figura de linguagem, né? As traduções ao longo do tempo, de muitas línguas, de muitas pessoas, quantas mãos que passam, né? Lembra aquela brincadeirinha que a gente fazia de passar a mensagem na orelha da pessoa, outra pessoa passava para a orelha do outro, e a gente vê o que saiu lá no fim? Mais ou menos isso que acontece com as traduções, né? E o terceiro é o contexto cultural e histórico também do autor, né? No momento que foi escrito aquele texto, foi traduzido aquele texto também, que influencia muito, né? Enfim, o primeiro ponto sobre o uso da figura de linguagem tem muito a ver com o terceiro ponto, né? Com o contexto cultural e o momento histórico da escrita, por exemplo. A gente tem a liberdade de expressão como algo muito recente na humanidade, né? Até pouco tempo atrás, a gente brigava sobre liberdade de expressão no mundo inteiro. Em alguns lugares no mundo, hoje mesmo, a gente não tem liberdade de expressão, né? No Brasil, agora mesmo, a gente está discutindo sobre liberdade de expressão por causa daquele o peladão lá com a criança, né, no museu. Tá um assunto muito recente. Eu estou postando esse vídeo aqui em outubro de 2017. Isso está acontecendo aí no Brasil. Estamos discutindo liberdade de expressão. Hoje em dia, você imagina há 2.000 anos atrás, né, ou há 3.000 anos atrás, há 1.000 anos atrás, como era esse assunto. Então nem tudo poderia ser dito de forma aberta, né? A gente não precisa nem ir muito longe na história. Eu falei de alguma coisa que está acontecendo agora recente no Brasil, mas para vocês terem uma ideia, Galileu Galilei foi perseguido pela Inquisição nos idos de 1600. Né? O que ele dizia? Ele dizia que a Terra era redonda e rodeava o Sol. Olha só, ele foi perseguido. Foi perseguido e muito mais, ele foi condenado à morte. Né? E para não ser morto pela Inquisição, ele teve que negar tudo isso. Ele negou tudo isso perante a igreja. E aí conseguiu ficar vivo. Mas você vê que tem pessoas até hoje que acreditam que a Terra é plana, né? Mesmo com equipamentos que a gente tem hoje, o fenômeno do eclipse, que a gente consegue ver a sombra do nosso planeta em cima da Lua, por exemplo, e pessoas achando que a Terra realmente é plana, né? Enfim, só para vocês verem como é muito difícil a gente emitir a nossa opinião hoje em dia, mesmo com a liberdade ou suposta liberdade que a gente tem, né? Enfim, o uso das fábulas e figuras de linguagem é uma proteção contra esses radicais de cada época, né? Toda pessoa que tem uma ideia de vanguarda, ela é recebida como louca, ou imagina, isso é impossível, né? As pessoas duvidam e tudo mais. Então, muitas vezes, quando a ideia é muito à frente do tempo, normalmente, ou alguma mensagem muito diferente do que as pessoas estão acostumadas, uma ruptura cultural, né? O uso da figura de linguagem ela é uma proteção contra essas pessoas. Ela é muito usada, até hoje ela é muito usada, né? O ser humano ele tem uma resistência nata ao novo e a mudanças, né? Então a gente tem que ter esse pré-requisito quando a gente lê os textos antigos, principalmente os religiosos. A gente tem que ver essa figura de linguagem que é usada. Imagina, que é mais figura de linguagem do que no Novo Testamento, as parábolas de Jesus, né? Independente se foi Jesus mesmo que falou, se foi aquilo, se não foi, lendo a mensagem, lendo os sermões, né, são muito bonitos, são mensagens muito boas, mas todas em figuras de linguagem, todos usando histórias, alegorias, né? Enfim. E o ponto das traduções que a gente estava comentando, né? As traduções também fizeram grandes estragos na mensagem, né? A primeira tradução da Bíblia hebraica foi para o grego.
né? Daí para o latim e as demais línguas. Então você imagina, adiciona nessa dificuldade de achar as palavras que reproduzem o contexto original em todas as línguas, ao entendimento pessoal e cultural de quem estava traduzindo naquele momento, né? E a gente tem essa salada de informação que tem hoje, né? Vou dar um exemplo bobo, né? A gente costuma falar muito a palavra saudade em português, que você já reparou como é difícil traduzir para outras línguas, né? Normalmente não é muito bem. Saudade é um sentimento, né, que a gente tem. E em outras línguas, normalmente a gente tem que usar mais de uma palavra para poder falar saudade, né? Em muitas línguas, né? Para poder traduzir o que é saudade, né? Em uma palavra só a gente não consegue definir. Normalmente a gente fala, estou sentindo a sua falta, né? Seria a tradução da palavra saudade. Mas saudade não é bem isso. Saudade é um sentimento que em português a gente consegue dar essa conotação com uma palavra, né? Então você imagina quando a gente escreve saudade em português e pede para traduzir em outras línguas como é que fica, né? Dentro do contexto. Além do mais, os textos originais da Bíblia, eles foram escritos em 3 línguas diferentes, basicamente. O primeiro em hebraico, da época, para a maior parte do Velho Testamento, né, a Torá judaica, e uma outra parte menor em aramaico, que é uma língua morta já. Somente um livro do Antigo Testamento e todo o Novo Testamento foram escritos em grego da época. Eu digo da época porque a própria língua muda com o tempo, né? As expressões, as construções de frases, etc. Tem uma curiosidade, me disseram que os textos originais não possuíam vogais, eram só consoantes. E tinha muito a ver com a entonação, porque os textos eram lidos, né? Nem todo mundo sabia ler e escrever. Os textos eram lidos para as pessoas e o significado das palavras dependia da entonação que você dava à palavra. Você imagina qual a dificuldade de traduzir isso para outras línguas e como é que chega para a gente hoje, né? Pesquisem mais sobre a história da escrita original, das sequências de traduções. Normalmente, quem é mais religioso fervoroso, né, católico, principalmente os protestantes, batistas, estudam muito, né, a Bíblia, os livros, como foram escritos, as traduções. Então, isso é muito interessante. Podem procurar outras fontes aí. Eu vou postar para vocês várias fontes durante essa semana. Vocês pesquisem, por favor. Isso é só para ilustrar que não me parece racional levar ao pé da letra as escritas, né, de nenhum livro, de nenhuma época, né, onde a gente não tinha essa liberdade de expressão completa e poder escrever de uma forma clara, né. Eu acho que é extremamente necessário a gente entender o contexto e as diversas mudanças ocorridas com o tempo. Então a gente raciocinar, como o caso do camelo e a agulha, né? Como raciocinar? Isso faz sentido, né? Por que Jesus fala ia com camelo vai passar na bunda da agulha, né? Enfim, não faz sentido. Enfim, você sabe que eu não vou nem mencionar aqui os textos apócrifos, né? Os textos apócrifos são aqueles que não foram adicionados à Bíblia original, que somados são maiores do que a própria Bíblia, né? Eu vou postar algumas fontes para vocês pesquisarem também. O assunto é muito rico, né? Esses livros não foram aceitos. E seria legal se alguém postasse, vou colocar um desafio para alguém aí. Quem escolheu os livros que estão na Bíblia agora, né? Quem que deixou de fora? Quem achou que era melhor deixar de fora os livros apócrifos? Por quê? E por que a gente tem esses livros aí agora? Vamos ver se vocês estão me assistindo mesmo, eu estou falando sozinho aqui. Postem aí, por favor, nos comentários aqui do vídeo, tá bom? E a gente começa uma discussão. Falado sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre os dogmas religiosos, né? Os dogmas são assuntos ou comportamentos ou rituais que são indiscutíveis em uma religião, determinada religião, né? A minha humilde opinião é que a gente é livre para fazer o que bem entender, desde que não prejudique o próximo, tá? Esse sou eu. O que me incomoda com os dogmas, e por isso que eu não consigo me encaixar em nenhuma religião, é o indiscutível. A minha opinião é que não existe nada indiscutível, tudo é discutível, né? Se você quer me deixar pessoalmente louco, isso falar, religião e política não se discute, pelo amor de Deus, tudo se discute, a gente tem que discutir tudo, né? Claro, com educação e com bons argumentos, mas todo assunto é discutível, né? E isso me incomoda muito. E contestar ou negar esses dogmas, ou até colocar em xeque, ou até colocar em pauta de discussão, em algumas religiões, pode levar a pessoa à expulsão desse grupo, né? Mas eu respeito completamente quem. Não tenho problema nenhum com isso, como eu disse, desde que não prejudique o próximo, faça o que você quiser. Esses dogmas muitas vezes vêm de interpretações de textos ditos sagrados, né? Ou até mesmo da execução ao pé da letra do que está escrito há milênios, né? Aquilo que a gente estava conversando até agora.
muitas vezes não se dá espaço para adaptações aos tempos históricos, nem às culturas distintas ao redor do mundo. Então fica muito difícil discutir com quem vai ao pé da letra, né? E as pessoas costumam seguir isso sem contestar e sem saber a origem, né? As pessoas fazem porque a avó fazia, porque o pai fazia, porque sempre fez dessa forma, então vou continuar fazendo, né? Enfim, talvez se a gente fosse pesquisar um pouco do porquê que a gente faz isso, porquê que a gente acredita nisso, a gente teria uma compreensão maior daquele ritual, daquele pensamento, a gente, no mínimo, poderia ter um aproveitamento maior dessa própria ação. Vamos pesquisar o porquê que a gente faz aquilo, né? O porquê desse dogma, né? Se você não tem a coragem, se você... não coragem, né? Vocês vão entender o que eu vou falar, mas se você não quiser discutir um dogma dentro da sua religião, pesquise por você mesmo. Por que as coisas são dessa forma? Por que a gente acredita nisso? Como que isso começou, né? Vamos pesquisar para a gente entender aquilo que a gente está fazendo, né? Eu vou dar exemplo aqui da Igreja Católica, porque, como eu disse, o Brasil é o maior país católico do mundo. A Igreja Católica ela possui mais ou menos 44 dogmas, tá? 44 pensamentos indiscutíveis, divididos em 8 categorias, tá? Vocês podem procurar isso onde vocês quiserem, mas eu vou postar aqui para vocês também durante essa semana, para vocês terem uma fonte, pelo menos, de referência. Um desses dogmas é a afirmação de que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus e Deus por essência, ou seja, Jesus é Deus. Esse é um dogma da Igreja Católica. Jesus é Deus, tá? E aí a gente volta ao vídeo 1 aqui, onde a gente discute o que é Deus, se vocês quiserem rever, por favor, todo o material que a gente postou, né? Essa afirmação é indiscutível, segundo a Igreja Católica, né? Pesquisem sobre os dogmas das diferentes religiões e comparem eles, né? Comparem, que é muito interessante. Para fruto de futuro estudo, os nossos futuros estudos aqui, de os próximos vídeos, para a gente passar para a próxima fase, o meu intuito aqui foi provocar uma vontade de pesquisa em vocês, né? Não dar respostas nenhuma. Eu quero que vocês tenham mais perguntas. Cada vez que vocês assistem um vídeo meu, vocês tenham mais perguntas do que recebam respostas, né? E que vocês tenham essa vontade de ir atrás dessa resposta, né? A gente tem que ter muito cuidado, que eu gostaria que vocês levassem desse vídeo, que a gente teria que ter muito cuidado ao lermos textos onde apresentam figuras de linguagem, diferentes traduções, tá? Temos cuidados, é importante a gente absorver a essência da mensagem, né? Ao invés da gente se preocupar muito com cada sílaba que é escrita, tá ok? E é isso, esse é o fim do vídeo 3, eu vou postar mais de 16 fontes entre essa semana e a próxima de estudo para vocês, espero que vocês aproveitem, discutem, continuem me mandando mensagem no privado, não tem problema nenhum, mas eu incentivo vocês a mandarem no aberto também para outras pessoas poderem ver, tá bom? Com o tempo a gente vai ficando mais à vontade, tá? Então, divirta-se, bom estudo para vocês, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.